Boa noite, gente. Eu tô aqui hoje pra gente discutir um pouco falar um pouco sobre a verdade. E eu vou remeter aqui ao texto do Marcel Etienne. E a ideia é começar a pensar um pouco sobre o mundo de Homero, a palavra do Aedo, sobre um outro ponto de vista, né? Tanto como poesia oral, e como fonte, né, para o trabalho do historiador. Para isso, então, eu quero começar falando sobre a verdade. Eu vou pegar aqui um trechinho do começo do livro do Marcel Etienne, começo do capítulo 1, Verdade e Sociedade, em que ele diz assim: em uma civilização científica, a ideia de verdade introduz imediatamente as de objetividade, comunicabilidade e unidade. Para nós, a verdade se define em dois níveis. Por um lado, conformidade com alguns princípios lógicos, e por outro, conformidade com o real. Sendo desse modo inseparável das ideias de demonstração, verificação e experimentação. Dentre as noções que o senso comum veicula, a verdade é sem dúvida uma das que parece ter sempre existido sem ter sofrido nenhuma transformação. Uma das que parece também ser relativamente simples. Quer dizer, verdade é de verdade. É o que existe, é o que é. Né? Simples. Fato. Aquilo que está de acordo, né, com o real. E ele continua. Entretanto, basta considerar que a experimentação, por exemplo, que sustenta a nossa imagem do verdadeiro, só se tornou uma exigência numa sociedade onde era tida como uma técnica tradicional, ou seja, numa sociedade onde física, química conquistaram um papel importante. É possível então perguntar-se se a verdade como categoria mental não é solidária a todo um sistema de pensamento e não é solidária à vida material e à vida social. Ou seja, em outras palavras, ele está se perguntando se a verdade não é uma categoria histórica, né? E aí ele fala assim: os indo-iranianos possuem uma palavra que é traduzida corretamente por verdade, tá. Mas que tá é também a oração litúrgica, a potência que assegura o retorno das auroras, a ordem estabelecida pelo culto dos deuses, o direito, em suma, um conjunto de valores que quebram nossa imagem de verdade. O simples dá lugar ao complexo, e a um complexo diversamente organizado. O que ele está dizendo é que existia uma palavra entre os indo-iranianos que se traduz, nós traduzimos por verdade, e que de fato era ligada a um conjunto de instituições, de valores, de experiências, né? E aí ele se pergunta se a palavra verdade, né, em outras civilizações, em outros povos, ela quer dizer um espectro, né, ela está ligada a um espectro de valores diferentes e às vezes valores religiosos, valores míticos, né? Será que a verdade, né, entre os gregos, ela é a nossa verdade? Já que a nossa verdade parece ser, a nossa ideia de verdade como uma adequação ao real parece ser um tanto recente, e no entanto a gente leva essa filiação, né, da nossa busca pela verdade aos gregos corretamente, né, porque ela está lá em Platão, em Aristóteles. Mas daí que vem a questão, né? Qual é a palavra grega para verdade? A palavra grega para verdade é aletheia. Ela está passando aí na sua telinha agora. Aletheia. O que quer dizer isso? Aletheia não quer dizer verdade, né, no sentido veritas, da nossa verdade, latina, né? Aletheia é uma palavra composta em grego, né, e ela quer dizer basicamente a partícula de negação, né? Lethe, quer dizer, não esquecimento, é o não esquecer. Ela tem a ver com essa experiência de trazer à tona, de trazer à luz algo que não se deve esquecer.
É interessante porque ela se traduz por um negativo, né? Ela é o não esquecimento, é o contrário do esquecimento. Aquilo que não se esquece é verdade. Nesse sentido, essa palavra está ligada a todo um universo que não é, obviamente, o universo científico, que não é a busca por uma adequação ao real, né? Essa palavra está ligada à potência de certos deuses, né? E que certos deuses conferem a certos humanos, né? A certas categorias da sociedade, né? Os adivinhos, os poetas, né? E é uma potência de lembrar-se, uma potência de memória, uma potência de trazer à luz, uma potência de trazer à tona, de não esquecer. Interessante, né? Isso quer dizer, de alguma forma, que a atividade do poeta, nesse caso então a atividade de Homero, a atividade ao qual se liga a poesia oral, ela tem uma relação muito forte com a verdade. Uma relação que a gente não entenderia, na medida em que não é uma questão de adequar-se ao real, ao contar o que realmente aconteceu. Isso é algo, por exemplo, que o Finlay explora naquele texto dele, O Mito, Memória e História, né? Essa relação da história científica com contar uma história sobre o que realmente aconteceu, né? E como isso não está em pauta, né? Quando você fala de história entre os gregos, em geral. Pegando aí, inclusive, Tucídides, Heródoto, aquele que a gente chama de pais da história, né? Então, essa aletheia, que é a palavra que vai começar a ser discutida, né, no final do século V, início do século IV, pela filosofia grega, ela é uma palavra que se liga à potência, né, ao poder de certas figuras, né, que são, sim, reis, juízes, anciãos, adivinhos e, sobretudo, o Aedo, que é o que nos interessa, de trazer à tona e de louvar ou de criar uma memória, né? Trazer a memória. Né? E essa é uma potência que não é própria das pessoas, né? Não é própria do agente, mas é própria da divindade, que são, no caso, as musas. Daí, o que vocês vão ver agora, que é em grego, e traduzido depois, o início do canto 1, quer dizer, o canto 1 da Ilíada, logo nos seus primeiros versos, quando Homero faz a invocação às musas que todo o poeta faz, né? Quando ele começa a cantar, ele invoca as musas, porque na invocação às musas vem a potência de ver, né? O que foi, o que é e o que será, né? E tem uma surpresinha também, né? Porque a gente vai ver então esse canto, esse início, né, da Ilíada, o canto 1, e a gente vai ouvir também um especialista inglês que tentou, digamos assim, reconstruir a forma como os aedos cantavam, né? Vamos ver como é que isso ficou, depois a gente volta.